A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 5, Batismo de Fogo, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Capítulo 7. Itlina. Nome verdadeiro: Itlin Aegli, filha de Aevenien, lendária curandeira élfica, astróloga e vidente, famosa por suas adivinhações, previsões e profecias, das quais a mais conhecida é Aen Itlinspeth, a profecia de Itlina. Registrada várias vezes e publicada em diversas formas, a profecia desfrutou grande popularidade em diferentes épocas. Os comentários, chaves e explicações a ela relacionados adaptaram o texto aos acontecimentos atuais, o que fortaleceu a convicção acerca do grande dom de clarividência de I. Especialmente, considera-se que I profetizou as guerras nórdicas, 1239 a 1268, as grandes pestes, 1268, 1272 e 1294, a sangrenta Guerra dos Dois Unicórnios, 1309 a 1318, e a invasão dos Haks, 1350. E teria previsto as mudanças climáticas, frio branco, observadas a partir do século XIII, que a superstição sempre associou ao início do fim do mundo e à vinda profetizada da destruidora. Essa passagem da profecia de I provocou a infame caça às bruxas, 1272 a 1276, e contribuiu para a morte de várias mulheres e moças infelizes, tidas por encarnações da destruidora. Hoje, muitos pesquisadores consideram I uma personagem fictícia e suas profecias textos apócrifos produzidos contemporaneamente e uma hábil mistificação literária. Effenberg e Talbot, Enciclopédia Maxima Mundi, volume 10. As crianças que rodeavam Pogwizd, o contador de histórias ambulante, protestaram, fazendo uma tremenda e caótica algazarra. Por fim, Connor, o filho mais velho, mais forte e mais corajoso do ferreiro, e aquele que lhe trouxera uma vasilha cheia de sopa de repolho e outra de batatas com torresmo, apresentou-se como o porta-voz, transmitindo a opinião geral. — Como assim? — gritou. — Como é possível, vô? Como assim já chega por hoje? Como é possível interromper a história nesse ponto e nos deixar curiosos? Queremos saber o que aconteceu depois. Não vamos esperar até que volte ao vilarejo de novo, pois isso pode demorar 6 meses ou 1 ano inteiro. Conte a história até o fim. — O sol está se pondo, respondeu o velho. — Vão para a cama, meninos. O que seus pais vão dizer quando amanhã vocês bocejarem e gemerem durante suas tarefas? Eu sei o que eles vão dizer. Mais uma vez o velho Pogwizd
ficou contando histórias até tarde, encheu a cabeça das crianças de fantasias, não as deixou dormir. Quando ele voltar ao vilarejo, não receberá nada, nem trigo sarraceno, nem sopa, nem torresmo. Precisamos expulsar esse velho, pois só traz prejuízo e preocupação com essas suas histórias. Não vão dizer isso, não! Gritaram as crianças em coro. Conte mais, vô, por favor! Balbuciou o velho, vendo o sol desaparecer atrás das copas das árvores na outra margem do Jaruga. Tudo bem, que seja assim então. Mas vamos fazer um acordo. Um de vocês irá para casa e buscará leite coalhado para eu poder umedecer a garganta ressecada. Os demais decidirão sobre quem querem ouvir, pois hoje não vou conseguir contar as aventuras de todos, mesmo que fiquemos aqui até a madrugada. Precisam escolher agora. Quanto aos outros, deixaremos suas aventuras para a próxima vez. As crianças, de novo, levantaram um alarido, gritando e calando-se mutuamente. Silêncio! Berrou Pogsweeds, balançando o bastão. Falei para vocês escolherem e não grasnarem feito gaios. Então, como vai ser? Querem que eu conte as aventuras de quem? De Yennefer, esganiçou Nimue, a mais nova entre os ouvintes, apelidada de Polegarzinha por causa da baixa estatura, acariciando o gato que dormia em seu regaço. Vô, conte o que aconteceu depois com a feiticeira, como ela fugiu daquele coveno em Monte Calvo de forma mágica para salvar Ciri. Queria ouvir sobre isso, porque quando eu crescer eu vou virar feiticeira. Sei, falou Bronick, filho do moleiro. Limpe o nariz, Polegarzinha, pois não aceitam garotas ranhosas como aprendizes de feitiçaria. E o senhor, vô, em vez de falar sobre Yennefer, conte sobre Ciri e os ratos, e como faziam bandidagem e assaltavam. Fiquem quietos, ordenou Connor pensativo e sombrio. Vocês são bobos. Se for para ouvirmos outra história hoje, então vamos manter a ordem. Conte-nos, vô, sobre o bruxo e sua companhia, como partiram do Jaruga. Eu quero sobre Yennefer, chiou Nimue. Eu também, disse Orla, sua irmã mais velha. Quero ouvir sobre o amor que sentia pelo bruxo e como eles se amavam. Mas que termine bem, vô. Não quero saber de morte, não. Quieta, sua boba. Quem se interessa pelo amor? Queremos ouvir sobre lutas, sobre a espada do bruxo, sobre Ciri e os ratos. Calem a boca! Connor lançou um olhar ameaçador em sua volta. Ou vou pegar um pau e bater em vocês, moleques. Eu disse, vamos manter a ordem. Que o vô continue contando sobre as aventuras do bruxo e como ele andava com Jasquier e Milva. Sim, esganiçou Nimue novamente. Sim, sobre Milva. Quero ouvir sobre Milva. Se as feiticeiras não me quiserem, eu vou virar arqueira. Então está decidido, afirmou Connor. Bem na hora, vejam. O vô está quase cochilando, balançando a cabeça branca e bicando o nariz como um codornizão. Ei, vô, não durma. Conte-nos as aventuras do bruxo Geralt a partir do momento em que a companhia se formou à margem do Jaruga. Mas antes, vô, intrometeu-se Bronick, para matar a curiosidade, fale um pouquinho sobre os outros e o que aconteceu com eles. Vai ser mais fácil esperar até que volte ao vilarejo para continuar contando as aventuras. Fale só um pouquinho sobre Yennefer e Ciri, por favor. Yennefer, Pogwizd riu baixinho. Saiu voando do castelo mágico chamado Monte Calvo, levada por um encanto, e caiu direto no mar entre ondas revoltas e rochas afiadas. Mas não tenham medo,
pois isso não foi nada para uma maga. Ela não se afogou. Conseguiu chegar às ilhas de Skellige, onde encontrou aliados. Pois vejam bem, ela estava com muita raiva do feiticeiro Vilgefortz. Convencida de que fora ele que sequestrara Ciri, decidiu achá-lo, vingar-se e libertar Ciri. E é tudo. Outro dia vou falar como foi exatamente. E Ciri? Ciri continuou com os ratos, escondendo-se sob o nome de Falca. Gostava do bandoleirismo e, embora ninguém soubesse naquela época, estava cheia de malícia e crueldade. Manifestava-se nela tudo o que de pior existe escondido num ser humano e, aos poucos, tomava conta daquilo que ela possuía de bom. Grande foi o erro dos bruxos de Kaer Morhen que a ensinaram a matar. E a própria Ciri nem suspeitava de que, quando matava, a morte ia ao encalço dela, porque o terrível Bonhart já seguia seus rastros. Estava predestinado o encontro dos dois, de Bonhart e Ciri. Mas vou falar sobre isso outro dia. Agora ouçam então o que aconteceu com o bruxo. As crianças ficaram em silêncio e sentaram-se em volta do velho. Ouviam. Anoitecia. Durante o dia, os cânhamos, as framboeseiras e as malvas que cresciam perto do casebre pareciam amigáveis. No entanto, agora, repentinamente, transformaram-se em uma floresta escura. O que rumorejava dentro dela? Um rato? Ou um medonho elfo de olhos ardentes? Ou seria uma estrige ou baba-yaga que perseguia as crianças? Ou então um boi pateando no estábulo? Ou talvez a batida dos cascos dos cavalos de guerra? Estariam os invasores cruéis novamente atravessando Jaruga como 100 anos antes? Teria sido um noitibó que voou sobre o telhado ou um vampiro sedento de sangue? Ou uma bela feiticeira voando em direção ao mar longínquo, induzida por um encanto mágico? O bruxo Geralt, começou o contador de histórias, foi com sua nova companhia rumo a Angren, um lugar cheio de pântanos e florestas. Naquela época as florestas lá eram imensas, exuberantes, diferentes das de hoje. Hoje já não há florestas assim, a não ser em Brokilon. O grupo foi para o leste, subindo Jaruga, em direção aos ermos da Floresta Negra. No início tudo corria bem, mas depois contarei o que aconteceu. Desenredava-se, fluía a história sobre os tempos remotos, esquecidos, e as crianças ouviam atentas. Geralt estava sentado num toco de madeira em cima de um precipício do qual se estendia a vista sobre a vegetação e os juncos que cresciam à margem do Jaruga. O sol se punha. Os grous levantaram voo sobre os alagadiços e soltaram a voz, agrupando-se no céu e arquitetando a formação em V. Tudo se complicou, pensou o bruxo, virando-se e olhando para os destroços de uma choupana de lenhadores e para a fraca fumaça que saía da fogueira de Milva. Tudo foi por água abaixo, embora já estivesse indo tão bem. Essa minha companhia era estranha, mas já estava formada. Tínhamos um alvo próximo, real, concreto para alcançar. Íamos por Angren para o leste, em direção a Caedu. E até que estávamos indo bem. Mas as coisas tiveram de se complicar. Será azar ou destino?
os Grous tocaram suas cornetas. Emiel Regis Rohelek Terziev Godefroy estava à frente, montado num alazão nilfgaardiano conquistado pelo bruxo nas proximidades de Armeria. Embora de início o garanhão se opusesse ao vampiro e a seu cheiro de ervas, acostumou-se rapidamente e causava menos problemas do que Plotka, que ia a seu lado e que, quando picada por uma mutuca, dava coices. Atrás de Regis e Geralt ia Jasquier, com a cabeça enfaixada, e ar de guerreiro, montado em Pégaso. O poeta havia composto uma canção de gesta rítmica em cujas rimas e melodia bélicas ressoavam as reminiscências das aventuras recentes. A forma da obra sugeria nitidamente que durante essas aventuras o próprio autor e intérprete foi o homem mais valente de todos. Milva e Cahir Muar Difrinaep Sialar fechavam o séquito. Cahir montava o cavalo castanho que ele conseguira recuperar, ao qual estava preso um lobuno que carregava uma parte de seu modesto equipamento. Por fim saíram dos alagadiços ribeirinhos e entraram em terreno seco, mais elevado, do qual puderam observar ao sul os brilhantes meandros do Grande Jaruga e, ao norte, a alta e rochosa entrada do distante maciço de Marrakhan. O tempo estava ótimo, o sol os aquecia e os mosquitos pararam de picar e zumbir nos ouvidos. Os sapatos e as pernas das calças secaram. Nas encostas ensolaradas, as amoreiras estavam negras de frutos, os cavalos mordiscavam a abundante grama, e os riachos que desciam das montanhas carregavam águas cristalinas cheias de trutas. Depois do anoitecer, poderiam fazer uma fogueira e deitar-se em volta dela. Estava tudo maravilhoso, e os ânimos deveriam ter melhorado num instante. Isso, porém, não aconteceu. Logo num dos primeiros pernoites, soube-se por quê. «Espere um pouco, Geralt», começou o poeta, olhando em volta e pigarreando. «Não se apresse tanto para voltar ao acampamento. Queremos falar com você, a sós, Milva e eu. Trata-se de... bem... Regis.» «Ah!» O bruxo colocou a pilha de galhos secos no chão. «Vocês começaram a ter medo dele? Só agora?» «Pare!» Jasquier franziu o senho. «Nós o aceitamos como companheiro. Ele nos ofereceu ajuda para procurar Ciri. Tirou meu pescoço da forca, o que nunca vou esquecer. Mas, droga, estou me sentindo uma espécie de medo. Há algum problema? A vida toda você rastreou e matou seres como ele.» «Eu não o matei nem planejo matá-lo. Essa declaração lhe serve? Se não, embora meu coração esteja cheio de dor, não tenho a capacidade de tratar de seu transtorno de ansiedade. É um paradoxo, mas, cá entre nós, o único que sabe tratar de alguma coisa é o próprio Regis.» «Falei para você parar», irritou-se o trovador. «Você não está falando com Yennefer, então desista dessa eloquência emaranhada. Responda de maneira simples a uma pergunta simples.» «Faça a pergunta sem eloquência emaranhada.» «Regis é um vampiro. Não é segredo de que os vampiros se alimentam. O que pode acontecer quando ele ficar esfomeado?» «Sim, nós o vimos comendo a sopa de peixe e a partir daquele momento ele come e bebe conosco normalmente como se fosse um de nós. Mas será que vai conseguir controlar o desejo? Geralt, preciso tirar sua resposta à força.» «Ele controlou o desejo de beber sangue, embora estivesse por perto quando o sangue jorrava de sua cabeça. Nem lambeu os dedos depois de fazer o curativo. E naquela noite de lua cheia, em que ficamos embriagados com a aguardente de mandrágora e dormimos em sua choupana,
teve uma ótima oportunidade de nos atacar. Você verificou se há marcas de presas em seu pescoço de cisne? Não deboche, bruxo, resmungou Milva. Você sabe mais sobre os vampiros que nós. Em vez de debochar de Jasquier, responda a mim. Eu cresci na floresta. Não frequentei escolas, sou burra. Mas isso não é minha culpa. Por isso não deboche de mim. Admito com vergonha que também tenho um pouco de medo desse Regis. E tem motivos para isso. Geralt acenou com a cabeça. É um vampiro superior, muito perigoso. Se fosse nosso inimigo, também teria medo dele. No entanto, com os diabos, ele é nosso companheiro, por motivos que desconheço. Agora está nos levando a Caedu, aos druidas que podem me ajudar a conseguir informações sobre Ciri. Estou desesperado. Quero aproveitar essa chance. Não vou desistir dela. Por isso aceitei a companhia do vampiro. Só por isso? Não. O bruxo demorou em responder, mas finalmente optou por ser sincero. Não só. Ele é correto. No acampamento à beira do Xotla, não hesitou em agir durante o julgamento da garota, embora soubesse que isso ia desmascará-lo. Ele tirou a ferradura incandescente das chamas, lembrou-se Jasquier. Ficou segurando-a na mão durante alguns instantes e seu rosto nem contraiu. Nenhum de nós conseguiria repetir esse truque nem com uma batata assada. Ele é insensível ao fogo. O que mais ele sabe fazer? Pode, quando quiser, ficar invisível. Pode hipnotizar com um olhar, provocar um sono profundo, como fez com os guardas no acampamento de Vicegerd. Pode tomar a forma de um morcego e voar. Acho que ele consegue fazer essas coisas apenas nas noites de lua cheia, mas posso estar enganado. Já me surpreendeu algumas vezes, e talvez tenha algo escondido na manga. Suspeito de que ele se destaca com suas habilidades até entre os próprios vampiros. Há anos se disfarça de ser humano de maneira excepcional. Além do mais, com o cheiro de ervas que sempre leva consigo, engana os cavalos e os cães, que têm a capacidade de detectar sua verdadeira natureza. Meu medalhão também não reage a ele, embora devesse. Insisto, ele não é igual aos demais vampiros. E quanto às outras coisas, perguntem a ele mesmo. É nosso companheiro, portanto, não deveria haver mal-entendidos entre nós, tampouco desconfiança e medo. Vamos voltar ao acampamento. Ajudem-me com esses galhos secos. Geralt, diga Jasquier. E se... Estou perguntando teoricamente. Se... Não sei, respondeu o bruxo com franqueza e honestidade. Não sei se conseguiria matá-lo. Realmente, preferia nem tentar fazê-lo. Levando o conselho de Geralt a sério, Jasquier decidiu tirar as dúvidas e esclarecer os mal-entendidos. Fez isso logo depois de retomarem o caminho, com seu tato peculiar. «Milva!» gritou repentinamente enquanto cavalgava, olhando para o vampiro com o canto dos olhos. «Você poderia seguir à frente com esse seu arco e acertar algum corso ou javali? Estou farto de amoras, cogumelos, peixes e mexilhões de água doce. Comeria, para variar um pouco, um pedaço de carne de verdade. O que você acha, Regis?» «O quê?» O vampiro ergueu a cabeça sobre o pescoço do cavalo. «Carne», repetiu o poeta enfaticamente. «Estou tentando animar Milva a caçar. Você comeria carne fresca?» «Comeria.
E sangue? Beberia sangue fresco? Sangue? Regis engoliu em seco. Não. Quanto ao sangue, agradeço, mas não quero. No entanto, se tiverem vontade, não fiquem constrangidos. Geralt, Milva e Cahir ouviam em silêncio, que era carregado, tenso. Eu sei do que se trata, Jasquier, falou Regis lentamente. Permita-me tranquilizá-lo. Sou um vampiro, sim, mas não bebo sangue. O silêncio ficou mais carregado ainda, feito chumbo. Jasquier, porém, não seria ele mesmo se também permanecesse calado. Acho que você me entendeu mal, disse com aparente despreocupação. Não estou falando de... Eu não bebo sangue, interrompeu Regis. Há muito tempo. Perdi o hábito. E como você perdeu o costume? Normalmente. É sério, não entendo. Perdoe-me. É um assunto particular. Mas Jasquier... O bruxo não se conteve e virou-se na cela. Regis disse há um instante que você se foda e o deixe em paz. Só que se expressou de maneira gentil. Então tenha por fim a gentileza de fechar a boca. A semente de incerteza e ansiedade brotou e cresceu. Quando pararam para pernoitar, a atmosfera ainda continuava carregada e tensa. Nem a gordinha bernaca de aproximadamente 4 quilos, caçada por Milva à beira do rio, os animou. Eles cobriram a ave com uma camada de barro, assaram e comeram, roendo e chupando os ossos mais miúdos dos restos da carne. Mataram a fome, mas a inquietação permaneceu. Não conseguiram manter uma conversa, apesar do esforço titânico de Jasquier. A fala do poeta virou um monólogo tão óbvio que, finalmente, ele próprio o notou e calou-se. O silêncio tenso à fogueira era interrompido apenas pelo barulho dos cavalos mastigando o feno. Apesar de já ser tarde, ninguém estava prestes a dormir. Milva aquecia a água num caldeirão suspenso sobre a fogueira e endireitava as remiges das flechas ao vapor. Cahir consertava uma fivela da bota. Geralt talhava um pau de madeira. E Regis olhava para todos ao redor. Tudo bem, falou finalmente. Vejo que isso é inevitável. Parece que deveria ter esclarecido certas coisas há muito tempo. Ninguém o exige. Geralt jogou na fogueira a estaca que talhava com dedicação havia um bom tempo e ergueu a cabeça. Eu não preciso de seus esclarecimentos. Sou um sujeito à moda antiga. Quando estendo a mão para alguém e o aceito como companheiro, para mim isso significa mais do que um contrato assinado na presença de um oficial de justiça. Eu também sou um sujeito à moda antiga, afirmou Cahir, ainda debruçado sobre a bota. Não conheço outras modas, disse Milva de maneira seca, colocando mais uma flecha por cima do vapor que emergia do caldeirão. Não se preocupe com a conversa de Jasquier, acrescentou o bruxo. Ele é assim. E, quanto a nós, você não precisa se confessar ou dar explicações. Também não nos confessamos a você. Mesmo assim, espero, o vampiro deu um leve sorriso, que queiram ouvir o que gostaria de lhes dizer, sem ser forçado a tal. Sinto necessidade de ser sincero com aqueles para quem estendo a mão e que aceito como companheiros.
Dessa vez, ninguém falou nada. É preciso começar afirmando que todos os receios que possam estar relacionados com o fato de eu ser vampiro são infundados. Eu não vou atacar ninguém. Não vou me esgueirar à noite para encravar os dentes no pescoço de alguém que esteja dormindo. E não se trata apenas de meus companheiros, perante os quais tenho uma atitude à moda antiga igual às outras pessoas à moda antiga aqui presentes. Eu nem toco no sangue. Jamais e de jeito nenhum. Perdi o hábito quando o sangue virou um grave problema, difícil de resolver. Interrompeu-se por um instante. Um problema, continuou, que apareceu e foi ganhando traços negativos de maneira muito típica. Já quando era jovem, gostava de me divertir em boa companhia, como a maioria dos vampiros de minha idade. Vocês sabem como são as coisas, pois também já foram jovens. No entanto, entre vocês existe um sistema de proibições e limitações. A autoridade paterna, os tutores, superiores e idosos, e por fim os costumes. Entre nós não há nada desse tipo. Os jovens têm total liberdade e a aproveitam. E criam os próprios padrões de comportamento, que são estúpidos por causa da falta de juízo, algo tão característico da juventude. Não vai beber? Que espécie de vampiro você é, então? Não bebe? Então não vamos convidá-lo, já que você estraga a diversão. Eu não queria estragar a diversão e a possibilidade de não ser aceito pelo meio me assustava. Então me divertia. Frequentava as festas, desfrutava a liberdade, participava da bebedeira. Na lua cheia voávamos até o vilarejo e bebíamos o sangue do primeiro que caísse em nossas mãos. Bebíamos um líquido horrendo, da pior qualidade. Não fazia diferença de quem. O mais importante era que fosse hemoglobina. Sem o sangue a festa não valia. Além disso, não nos atrevíamos a nos aproximar das vampirinhas sem antes ter ingerido pelo menos um pouco de sangue. Regis ficou calado, pensativo. Ninguém disse uma palavra sequer. Gerald sentiu uma vontade louca de beber. As coisas foram ficando cada vez mais intensas, prosseguiu o vampiro. E, com o passar do tempo, pioraram. Às vezes, quando eu bebia sem parar, acabava não voltando para a cripta por 3 ou 4 noites. Uma quantidade mínima do líquido me deixava descontrolado, o que não me impedia de continuar me divertindo. Os amigos faziam o mesmo de sempre. Alguns tentavam me conter, então me zanguei com eles. Outros me animavam, tiravam-me da cripta para me levar às festas e até me entregavam novas vítimas e divertiam-se à minha custa. Milva, ainda ocupada arrumando as remiges amassadas das flechas, murmurou algo com raiva. Carrir, que havia terminado de consertar a fivela da bota, parecia estar dormindo. Depois, continuou Regis, apareceram sintomas alarmantes. As festas e a companhia passaram para o segundo plano. Vi que conseguia viver sem elas. Para mim, o que bastava e realmente importava
era o sangue, que eu bebi até... Olhando-se no espelho, interrompeu o Jasquier. Pior, respondeu o vampiro tranquilamente. Eu não vejo meu reflexo nos espelhos. Ficou calado por um tempo. Conheci uma vampirinha. Poderia ter sido algo importante. Na verdade, acho que foi. Deixei a diversão de lado. No entanto, por pouco tempo, ela me deixou. Foi então que comecei a beber em dobro. O desespero e a lamentação, como sabem, são boas desculpas. Todos acham que entendem. Até eu pensava que entendia, mas juntei apenas a teoria à prática. Estou entediando vocês? Já estou terminando. Finalmente, comecei a fazer coisas inadmissíveis, coisas que nenhum vampiro faz. Comecei a voar embriagado. Uma noite, os colegas me mandaram ir ao vilarejo para buscar sangue e, na hora de encravar os dentes numa menina que ia ao poço buscar água, não acertei e bati na mureta. Os camponeses tentaram me matar, mas felizmente não sabiam como. Furaram-me todo com estacas, cortaram minha cabeça, jogaram água benta em mim e me enterraram. Vocês imaginam como eu me sentia ao acordar? Imaginamos, falou Milva observando a flecha. Todos lançaram um olhar estranho para ela. A arqueira pigarreou e virou a cabeça. Regis sorriu ligeiramente. Já estou terminando, disse. No túmulo tive tempo suficiente para pensar em mim mesmo. Suficiente? Perguntou Geralt. Quanto tempo? Regis olhou para ele. Trata-se de uma curiosidade profissional? Aproximadamente 50 anos. Quando me regenerei, decidi mudar. Não foi fácil, mas consegui. Desde então, já não bebo. Nem um pouco. Jasquier bocejou, porém a curiosidade foi mais forte. Nem um pouquinho? Nunca. Mas... Jasquier... Geralt ergueu um pouco as sobrancelhas. Contenha-se e pense. Em silêncio. Desculpe-me, resmungou o poeta. Não precisa se desculpar, disse o vampiro conciliador. E você, Geralt, deixe de reprimi-lo. Entendo sua curiosidade. Eu, ou melhor, eu e meu mito, personificamos todos os medos dos humanos. É difícil exigir de uma pessoa que se livre dos medos, que em sua mente desempenham um papel tão importante quanto todos os outros estados emocionais. A mente privada de medos seria uma mente deficiente. Imagine, então, falou Jasquier, recuperando o bom humor, que você não me dá medo. Então eu seria um deficiente? Por um momento, Geralt pensou que Regis fosse mostrar os dentes e curar Jasquier da suposta deficiência. Mas estava errado. O vampiro não tinha inclinações a gestos teatrais. Eu estava falando sobre os medos enraizados em seu consciente e subconsciente, esclareceu com calma. Não se sinta ofendido pela metáfora, mas uma gralha não tem medo do chapéu e da capa pendurados num pau depois de ela vencer o medo e se sentar num espantalho. No entanto, quando o vento bate, ela foge. O comportamento da gralha pode ser explicado pela luta pela sobrevivência.
observou cair no escuro. Puf! Bufou Milva. A gralha não tem medo do espantalho, mas do ser humano, pois é ele que tem a pedra e as flechas para matá-la. A luta pela sobrevivência, disse Geralt, é inerente a todos os seres vivos, aos humanos e às gralhas. Agradecemos as explicações, Regis, e as aceitamos plenamente. No entanto, não cabe nas entranhas do subconsciente humano. Milva tem razão. E, fazendo um paralelo com o exemplo das gralhas, os motivos pelos quais as pessoas reagem com medo ao verem um vampiro não são irracionais. São provocados pelo desejo de sobreviver. Estamos ouvindo a voz de um especialista. O vampiro acenou levemente com a cabeça, cujo orgulho profissional não permitiria receber dinheiro por lutar contra medos imaginários. Um bruxo que se preze é contratado apenas para lutar contra um mal real e um risco direto. E já que você é um especialista, queira então nos explicar por que um vampiro constitui uma ameaça maior que um dragão ou um lobo, já que estes também têm presas. Talvez porque o dragão e o lobo usem as presas só quando estão com fome ou em defesa própria. Nunca para brincar, para quebrar o gelo com os amigos ou para vencer a timidez nas relações com o sexo oposto. As pessoas não sabem disso, retrucou Regis. Você sabe há muito tempo, e os outros da companhia souberam agora. A maioria está profundamente convencida de que os vampiros não se divertem, mas se alimentam de sangue, apenas de sangue e exclusivamente de sangue humano. E o sangue é um líquido que dá vida. Em consequência, sua perda leva ao enfraquecimento do organismo e da força vital. Vocês o entendem assim. O monstro que derrama nosso sangue é nosso inimigo mortal. E o monstro que espera roubar nosso sangue porque se alimenta dele é ainda mais perigoso, pois aumenta sua força vital à custa da nossa, e, para que sua espécie prolifere, a nossa tem de morrer. Por fim, é um monstro horrendo, pois, mesmo conscientes de que o sangue possui a propriedade de dar a vida, nós o consideramos nojento. Algum de vocês estaria disposto a beber sangue? Duvido. Há pessoas que ficam fracas ou desmaiam só ao ver sangue. Em certas sociedades, as mulheres são consideradas impuras por alguns dias e, por isso, são isoladas dos outros. Só se for entre as sociedades não civilizadas, interrompeu Carrir. E acho que só entre vocês do norte é que se desmaia ao ver sangue. Estamos tateando no escuro. O bruxo ergueu a cabeça, desviando de uma trilha reta para o matagal de uma filosofia duvidosa. Você acha, Regis, que para os humanos faria diferença se soubessem que vocês os tratam como fonte que lhes permite não só saciar a fome, mas também se embebedar? Onde você vê a irracionalidade dos medos aqui? Os vampiros sugam o sangue das pessoas. Não há como negar esse fato. Um ser humano tratado por um vampiro como uma garrafa de vodka perde as forças. Isso também está claro. Um homem, digamos, ressecado, perde a vitalidade definitivamente. Simplesmente morre. Desculpe-me,
Mas não há como tratar o medo da morte da mesma forma que a aversão ao sangue, seja ele de menstruação, seja de outro tipo. Suas palavras são tão sábias que minha cabeça não para de rodar, bufou Milva. Mesmo assim, toda essa sabedoria gira em torno daquilo que a mulher tem debaixo da saia. Filósofos de merda! Deixemos de lado por um momento a simbologia do sangue, falou Regis, pois nesse caso os mitos são realmente justificados em certo grau pelos fatos, e nos concentremos nos mitos que não têm justificação nos fatos, mas são divulgados. Afinal, todo mundo sabe que uma pessoa mordida por um vampiro, se sobreviver, também se torna um vampiro, não é? É, falou Jasquier. Havia uma balada. Você conhece as bases da aritmética? Estudei todas as 7 artes liberais e obtive um diploma summa cum laude. Em seu mundo, depois da conjunção das esferas, restaram aproximadamente 1.200 vampiros superiores. A quantidade de abstinentes completos, pois há vários deles além de mim, é equilibrada pelo número daqueles que bebem em excesso, como eu naquela época. Para calcular a média, um vampiro sempre bebe durante a lua cheia, que é um festejo que costumamos celebrar com muito sangue. Usando como base o calendário humano e contando 12 luas cheias por ano, obtemos um número teórico de 14.400 pessoas mordidas por ano. Desde a conjunção, considerando novamente sua contagem de tempo, passaram-se por volta de 1.500 anos. Segundo o resultado dessa simples multiplicação, podemos chegar à conclusão de que, teoricamente, no momento atual, deveriam existir 21.600.000 vampiros no mundo. E se pensarmos no crescimento geométrico... Chega! Jasquier suspirou. Não tenho ábaco, mas consigo imaginar o número. Na verdade, não o imagino, porque, resumindo, contagiar alguém com vampirismo é bobagem e invenção. Obrigado. Regis curvou-se. Passemos então a mais um mito, o que diz que o vampiro é um ser humano que morreu, mas não por completo. Não apodrece no túmulo nem vira pó. Jaz na cova fresquinho e coradinho, pronto para sair e morder. De onde surge tal mito, senão de uma aversão subconsciente e irracional perante seus veneráveis falecidos? Presta-se reverência aos mortos que vivem em sua memória, sonha-se com a imortalidade, e em seus mitos e lendas, de vez em quando alguém ressurge dos mortos e consegue vencer a morte. No entanto, se um venerável bisavô defunto repentinamente saísse mesmo do túmulo e pedisse cerveja, haveria pânico. E isso não me surpreende. A matéria orgânica na qual os processos vitais cessam passa por uma decomposição que se apresenta por meio de sintomas pouco agradáveis. Fede, transforma-se numa substância gordurosa. O espírito imortal, um elemento intrínseco de seus mitos, larga com nojo a fedorenta carne em decomposição e esvoaça. Permanece limpo, portanto, pode-se venerá-lo sem problemas. Contudo, vocês inventaram um tipo de espírito repugnante que não esvoaça, não deixa o cadáver, nem fede. É nojento e não natural. Um morto-vivo é para vocês a anomalia mais repugnante de todas. Algum cretino até inventou o termo zumbi, com o qual vocês gostam tanto de nos apelidar.
Os humanos, Geralt sorriu ligeiramente, são uma raça primitiva e supersticiosa. Para eles é difícil entender e chamar apropriadamente um ser que ressurge dos mortos, embora tenha sido furado com estacas, sua cabeça tenha sido cortada e ele tenha permanecido enterrado por 50 anos. É realmente difícil. O vampiro não se deixou abalar pelo deboche. Sua raça mutante consegue regenerar as unhas, os cabelos e a pele, mas não é capaz de aceitar o fato de existirem raças com um aperfeiçoamento maior nesse quesito. Contudo, essa incapacidade não é consequência do primitivismo. Ao contrário, é fruto do egocentrismo e da convicção de sua perfeição. Algo que apresenta uma perfeição maior que a de vocês tem de ser uma aberração nojenta que vai se inscrever nos mitos, para fins sociológicos. Não entendo merda nenhuma dessa conversa toda, declarou Milva com calma, afastando os cabelos da testa com a haste da flecha. Entendo apenas que estão falando de contos que também conheço, embora seja uma garota boba da floresta. O que me surpreende muito é que você não tem medo do sol, Regis. Nos contos, o sol queima os vampiros e os transforma em cinzas. Será que isso também é mito? Claro, respondeu Regis. Vocês acreditam que um vampiro constitui um risco apenas à noite? E que os primeiros raios do sol o transformam em cinzas. A base desse mito, criado no ambiente das fogueiras primitivas, está na solaridade, ou seja, no gosto pelo calor e no ritmo circadiano, que pressupõe a atividade diurna. A noite para vocês é fria, escura, má, ameaçadora, cheia de perigos, e o nascer do sol simboliza mais uma vitória na luta pela sobrevivência, um novo dia, a continuação da existência. A luz solar traz a claridade e o calor, e os raios do sol vivificantes implicam a aniquilação dos monstros inimigos. O vampiro desfaz-se em cinzas. O troll é petrificado. O lobisomem volta à forma humana. O goblin foge cobrindo os olhos. Os predadores noturnos voltam às tocas e deixam de constituir um risco. Até o pôr do sol, o mundo pertence aos humanos. Repito e sublinho. O mito foi criado em volta das fogueiras primitivas. Atualmente é de fato mero mito, pois vocês já iluminam e aquecem suas casas. E embora o ritmo solar ainda determine sua atividade, já conseguiram dominar a noite. Nós, vampiros superiores, também nos afastamos de nossas criptas primitivas e dominamos o dia. A analogia está completa. Essa explicação a satisfaz, Milva? Não muito. A arqueira jogou uma flecha para o lado. Mas acho que entendi. Estou aprendendo. Vou ser inteligente. Sociolocia, ativocia, papofuradocia, lobisomenocia. Dizem que nas escolas batem nos alunos com uma verdasca. É mais agradável aprender com vocês. A cabeça dói um pouco, mas a bunda permanece inteira. Uma coisa está certa e é fácil notá-la, falou Jasquier. Os raios do sol não o transformam em cinzas, Regis, e o calor do sol tem um impacto nulo sobre você, como aquela ferradura incandescente que você corajosamente tirou das chamas com a mão nua. Voltando às suas analogias, para nós humanos, o dia sempre será o período natural para qualquer atividade e a noite o período natural para o descanso. Essa é nossa constituição física. Para dar um exemplo, de dia enxergamos melhor do que à noite.
Apenas Geralt é uma exceção, pois sempre enxerga da mesma forma. Mas ele é um mutante. No caso dos vampiros, trata-se também de uma mutação? Pode-se chamar assim, concordou Regis. Embora eu ache que uma mutação que se estende por um tempo muito longo deixa de ser uma mutação e vira uma evolução. No entanto, aquilo que você falou sobre a constituição física é certo. A adaptação à luz solar foi para nós uma triste necessidade. Para podermos sobreviver, tivemos de nos assemelhar nesse aspecto aos humanos. Diria que se trata de um mimetismo que provocou certas consequências. Usando uma metáfora, deitamos na cama de um doente. Como? Há fundamentos para supor que a luz solar é mortal no longo prazo. Uma teoria diz que daqui a uns 5.000 anos, humildemente contando, este mundo vai ser povoado apenas por criaturas lunares, ativas durante a noite. Que bom que não vou estar vivo até então. Cahir suspirou e logo bocejou intensamente. Não sei como é para você, mas para mim a intensa atividade diurna lembra-me exatamente da necessidade de dormir à noite. Para mim, também. O bruxo espreguiçou-se. Faltam apenas algumas horinhas para o nascer do sol assassino. Mas antes que o sono nos derrube, Regis, em nome da ciência e da divulgação do conhecimento, decifre outro mito sobre o vampirismo. Aposto que você tem um sobrando. Claro. O vampiro acenou com a cabeça. Mais um, o último, mas igualmente importante. É um mito ditado por suas fobias sexuais. Cahir bufou baixinho. Deixei esse mito por último. Regis o mediu com os olhos. E eu mesmo, por tato, não o mencionaria. Mas Geralt me desafiou, então não vou poupá-los. Os humanos são movidos mais pelos medos com fundamentos sexuais. A virgem que desmaia abraçada pelo vampiro que suga seu sangue. O jovem que está entregue às práticas abomináveis da vampira que lhe acaricia o corpo com seus lábios. É assim que vocês imaginam. Um estupro oral. O vampiro paralisa a vítima com o medo e a força a praticar o sexo oral. Ou talvez a praticar uma paródia execrável do sexo oral. E esse tipo de sexo que exclui a procriação é considerado nojento. Fale por si só, murmurou o bruxo. Um ato coroado não com a procriação, mas com o prazer e a morte, continuou Regis. Vocês o convertem num mito agourento. Vocês mesmos sonham com algo assim, mas hesitam em satisfazer o parceiro ou a parceira dessa maneira. Quem o faz, então, é o vampiro mitológico, que se transforma num fascinante símbolo do mal. Não falei, gritou Milva quando Jasquier terminou de lhe explicar o que Regis quis dizer. Só falam nesse assunto. Começam de maneira sábia, mas terminam falando de safadezas. O gruir dos grous começava a silenciar. No dia seguinte, lembrou-se o bruxo. Continuamos o caminho mais bem dispostos. E foi então que, inesperadamente, a guerra nos alcançou. Viajavam por um território coberto de floresta virgem, quase deserto, e sem grande importância estratégica, que provavelmente não atrairia invasores. Embora estivessem perto de Nilfgaard e apenas o Talveg do Grande Jaruga os separasse das terras do Império, tratava-se de um obstáculo difícil de ultrapassar.
Por isso, seu espanto foi enorme. A guerra reapareceu de maneira menos espetacular do que em Bruges e Soden, onde à noite o horizonte era iluminado pelas chamas e de dia colunas de fumaça negra cortavam o céu. Ali, em Angren, a situação não era tão espetacular, era pior. Repentinamente viram um bando de corvos rodando por cima da floresta com um grasnar louco e, logo em seguida, depararam com alguns cadáveres. Embora estivessem nus e fosse impossível identificá-los, tinham nítidos vestígios de uma morte brusca. Aquelas pessoas haviam sido mortas em combate. Mas não só. A maioria dos corpos jazia por entre os arbustos. No entanto, alguns, mutilados de maneira macabra, estavam suspensos pelas mãos ou pernas nos galhos das árvores. Das fogueiras apagadas estendiam os membros queimados ou estavam empalados. E fediam. Repentinamente, um horrível e asqueroso odor de barbárie encheu todo o Angren. Passado pouco tempo, tiveram de se esconder nos barrancos e no mato, porque de todos os lados ouviram a estrondosa batida dos cascos dos cavalos da cavalaria, e logo vários destacamentos, um atrás do outro, passaram por seu esconderijo, levantando nuvens de poeira. De novo, Jasquier balançou a cabeça. De novo não sabemos quem luta contra quem e por quê. De novo não sabemos quem está atrás de nós, quem está à nossa frente e quem segue em que direção. Quem ataca e quem recua. Que droga! Não sei se já lhes disse isso, mas afirmo que a guerra lembra um bordel tomado pelas chamas. Você já disse isso, interrompeu o Geralt. 100 de vezes. Pelo que eles estão lutando aqui. O poeta deu uma boa cusparada. Pelos zimbros e pela areia? Pois esta terra tão bela não dispõe de mais nada. Entre aqueles que jaziam no mato, falou Milva, havia elfos. Os comandos dos Scoia'tael passam por aqui, sempre passaram. É um caminho conveniente quando os voluntários de Dol Blatana e dos Montes Roxos seguem para Temeria. Acho que alguém quer bloquear-lhes este caminho. É possível, admitiu Regis, que o exército temeriano esteja organizando aqui a caça aos esquilos. No entanto, parece que há muitos soldados nas redondezas. Suspeito de que os Nilfgaardianos tenham atravessado Jaruga. Também desconfio da mesma coisa. Com o senho franzido, o bruxo olhou para Cahir, que mantinha uma expressão indiferente. Os cadáveres que vimos de manhã apresentavam vestígios no modo de lutar dos Nilfgaardianos. Todos eles se merecem, rosnou Milva inesperadamente defendendo o jovem Nilfgaardiano. E não lance esses olhares para Cahir, pois agora estão ligados pelo mesmo destino estranho. Ele estará condenado à morte quando cair nas mãos dos negros, e você acabou de fugir da forca dos temerianos. Não faz sentido investigar qual exército está atrás de nós e qual está à nossa frente, quem são os amigos e quem são os inimigos, quem é o bom e quem é o mau. Pois agora todos, não importa que cores usem, são nossos inimigos ao mesmo tempo. Você tem razão. Interessante, disse Jasquier, quando no dia seguinte novamente se esconderam nos barrancos, esperando mais uma cavalgada passar. Os soldados estão galopando pelos morros, fazendo a terra estrondear, e se ouve um barulho de machados vindo lá de baixo. Os lenhadores estão cortando as árvores na floresta, como se nada estivesse acontecendo. Estão ouvindo? Talvez não sejam lenhadores, conjecturou Cahir. Não seriam soldados também? Alguns sapadores? Não, são lenhadores, afirmou Regis.
Evidentemente, nada pode interromper a exploração do ouro de Angren. Que ouro? Olhem para estas árvores. O vampiro mais uma vez adotou o tom de soberba de um sábio onisciente que instrui crianças e os poucos sagazes. Ele tinha o costume de optar por esse tom com bastante frequência, o que deixava Geralt irritado. Estas árvores, repetiu Regis, são cedros, bordos e pinheiros de Angren. É um material muito valioso. Aqui, por toda parte, há portos fluviais, dos quais se escoam troncos em balsas rumo à foz do rio. Por toda parte cortam-se árvores, golpeiam-se os machados dia e noite. A guerra que observamos e ouvimos está começando a ter sentido. Como sabem, Nilfgaard tomou a foz do Jaruga, Sintra e Verden, assim como o Alto Soden, e neste momento provavelmente Bruges e parte do Baixo Soden. Isso significa que a madeira escoada pelo rio abastece as serrarias e os estaleiros imperiais. Os reinos do norte já estão tentando bloquear o escoamento, enquanto os nilfgaardianos, ao contrário, querem que se corte e escoe a maior quantidade possível. E nós, como sempre, estamos com azar. Jaskia balançou a cabeça, pois precisamos ir a Caedu e para isso temos de atravessar exatamente o centro de Angren e essa guerra madeireira. Droga, não há outro caminho? O bruxo, que olhava o sol se pondo sobre o Jaruga, lembrou-se de que fizera a mesma pergunta a Regis. Quando tudo se acalmou e o estrondo dos cascos de cavalos se perdeu à distância, finalmente pudemos partir. Outro caminho para Caedu? O vampiro ficou pensativo. Para desviar dos montes e sair do alcance das tropas? Realmente é um caminho assim. É pouco cômodo e seguro, mais longo, mas com certeza não encontraríamos nele nenhuma tropa. Diga. Podemos virar em direção ao sul e tentar atravessar a depressão nos meandros do Jaruga, por Isgith. Bruxo, você conhece Isgith? Conheço. Já passou alguma vez por uma floresta temperada? Já. Acalme sua voz. O vampiro pigarreou. Parece confirmar que você aceita a ideia. Bem, somos 5 e entre nós há um bruxo, um guerreiro e uma arqueira. Experiência, 2 espadas e um arco. É pouco para confrontar uma incursão nilfgaardiana, mas deve ser o suficiente para Isgith. Isgith, pensou Geralt. 30 e poucas milhas quadradas de pântanos e lamaçais, salpicadas de lagoas. As áreas úmidas eram separadas por florestas sombrias, nas quais cresciam árvores estranhas. Umas tinham o tronco coberto de escamas, bulboso como cebola na base e mais fino quanto mais próximo da copa chata e espessa. Outras eram baixas e tortas, formando pilhas de raízes retorcidas feito tentáculos, e de seus galhos nus pendiam barbas de musgos e líquens pantanosos ressecados. Essas barbas balançavam constantemente, porém não eram movidas pelo vento, mas pelo gás venenoso emitido pelos pântanos. Isgith, ou seja, Pantanal. No entanto, o nome fedorento seria mais adequado.
E nos pântanos, lagoas e lamaçais cobertos de lemnas e elodeias, a vida fervia. O lugar era habitado não apenas por castores, sapos, tartarugas e aves aquáticas. Esgith estava cheio de criaturas muito mais perigosas, providas de garras, tentáculos e apêndices, com os quais podiam agarrar, ferir, afogar e estraçalhar. Havia uma quantidade tão grande dessas criaturas que ninguém jamais havia conseguido conhecer e classificar todas elas. Nem os bruxos. O próprio Geralt raramente caçava em Esgith e no Baixo Angre. A região era quase deserta, e os poucos humanos que viviam à beira dos pântanos haviam se acostumado a tratar os monstros como um elemento intrínseco da paisagem. Eles os respeitavam e raramente contratavam um bruxo para exterminá-los. E foi numa dessas raras vezes que Geralt pôde conhecer Esgith e seu terror. 2 espadas e um arco, pensou. É minha experiência, minha prática de bruxo. Deve dar certo passar por lá em grupo, especialmente se eu for na vanguarda e ficar atento a tudo. Aos troncos apodrecidos, às pilhas de algas, aos arbustos, aos capinzais, às plantas e até às orquídeas. Pois em Esgith, algumas orquídeas parecem flores, mas na verdade são aranhas caranguejo venenosas. Será necessário ficar de olho em Jasquier, segurá-lo para que não toque em nada, até porque lá não faltam plantas que gostam de enriquecer a dieta de clorofila com um pedaço de carne, e cujos rebentos no contato com a pele são tão eficazes quanto o veneno de uma aranha caranguejo. E claro, há o gás, um vapor venenoso. É preciso pensar em algo para tapar a boca e o nariz. E então, Regis o arrancou de seus pensamentos. Você concorda com o plano? Concordo. Vamos. Alguma coisa me levou, lembrou-se o bruxo, a não revelar ao resto da companhia o plano de atravessar Esgith, a pedir que Regis também não contasse nada. Não sei por que hesitei em fazê-lo. Hoje, quando tudo foi completamente por água abaixo, poderia dizer a mim mesmo que prestei atenção ao comportamento de Milva, aos problemas que tinha, aos sintomas evidentes, mas isso não seria verdade. Não notei nada. Se notei alguma coisa, eu a ignorei. Fui idiota. E nós seguíamos para o leste, demorando para virar em direção aos pântanos. De outro lado, talvez tenha sido bom ter demorado, pensou, desembainhando a espada e tocando com o polegar a lâmina afiada como uma navalha. Se tivéssemos seguido logo em direção a Esgith, hoje não estaria em posse desta arma. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.